Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão BET. Esse é um espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ative as notificações para acompanhar nossos vídeos e não perder nenhum episódio do Conexão BET. Recado dado, aqui conosco está a Cláudia Constin, que é uma parceira de longa data da BET Brasil. A Cláudia tem um extenso currículo na área de educação. Atualmente, ela é diretora do CEIP, que é o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. É professora universitária da Fundação Getúlio Vargas e de Harvard, e é ex-diretora de Educação do Banco Mundial e membro do Conselho Global da BET. Hoje, o Conexão BET conversa com a Cláudia sobre a volta às aulas presenciais, após quase 2 anos de escolas fechadas, propondo uma reflexão sobre como os gestores e professores estão lidando com esse cenário. É uma situação inédita e, portanto, requer estratégias novas. Também vamos falar um pouco sobre a participação da Cláudia Constin na BET Brasil em maio. Vale lembrar que o evento volta a ser presencial. Acontece de 10 a 13 de maio no Centro de Exposições Transamérica, em São Paulo. Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Valéria, é um prazer falar com você e com todos os que estão nos assistindo na Conexão BET. Ótimo. Cláudia, para começar, gostaria de falar sobre esse cenário atual de volta às aulas presenciais. Parece haver uma certa urgência em recuperar o tempo que foi perdido ou comprometido, e também queria abordar essa questão da pandemia ter escancarado essa desigualdade educacional que é muito mais grave do que se imaginava, né? E que se agravou nesse cenário, né? Queria que você... Bom, então, em primeiro lugar, é importante, sim, ter um sentido de urgência. O Brasil foi um dos países, se não o país, que ficou mais tempo com escolas fechadas, por uma série de razões, várias delas justificáveis, né? A pandemia aqui foi mais grave do que em muitos outros países, a resposta sanitária à Covid demorou aqui no Brasil, e também tivemos uma resposta educacional à Covid que não soube lidar muito com a articulação entre os entes federados. Nós somos uma república federativa e caberia ao Ministério da Educação um processo, ou a responsabilidade por um processo de articulação de estados e municípios. Lembrando que mais de 80% dos municípios não têm mais do que 4 escolas. Então, não é que eles têm uma sede de Secretaria da Educação preparada para pensar um ensino à distância. Tendo dito isso, também é importante lembrar que não é que a nossa educação estivesse muito bem antes da Covid. Se a gente pegar alguns dados, Valéria, de 2019 e um pouquinho antes de 2019, a gente constata que, para a gente pegar no início, no 3º ano do ensino fundamental, quase 55% das crianças pré-pandemia não saíam alfabetizadas do 3º ano do ensino fundamental, portanto, entre 8 e 9 anos. Essa avaliação é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que era aplicada praticamente só em escolas públicas. Mas vamos lembrar que a maioria das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas. 81,4% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. Então, a grande maioria das crianças não se alfabetizava até o 3º ano. Se eu olhar na outra ponta, no ensino médio, aí são... por exemplo, em matemática, 10,8% dos jovens de 3º ano não sabiam o suficiente em matemática, não tinham aprendizado o suficiente em matemática. Português é um pouquinho melhor, 31,7%, mas vamos combinar que não é o adequado.
E, para complicar mais ainda os dados pré-pandemia, nós fomos considerados no último PISA, que é um teste internacional que permite comparar países organizados pela OCDE, mostrava que o Brasil era o segundo país mais desigual do ponto de vista educacional em 2018. Então, não é que nós estávamos bons em educação e a pandemia estragou. Como você bem colocou, Valéria, a pandemia desvelou, iluminou um fato que já existia. Por outro lado, eu também não gosto de uma narrativa meio paralisante que diz que, não, então a educação brasileira estava péssima, então vamos buscar uma bala de prata, uma solução mágica que resolva todos os problemas. Não, curiosamente, mesmo com esses índices ruins, nós vínhamos progredindo no Fundamental 1, a cada edição de uma avaliação nacional que a gente faz, chamada SAEB, a gente melhorava no Fundamental 1. Desde 2005 a gente vinha melhorando. E no Fundamental 2, nas 5 últimas edições. E no ensino médio, mesmo com esses dados tristes de terceiro ano do ensino médio, eles são um progresso em relação a 2017. Ou seja, nós estávamos com desafios grandes, mas nós estávamos evoluindo. Lentamente, é verdade, mas estávamos evoluindo. Aí vem 2 anos de escolas fechadas, num país socialmente muito desigual, não só educacionalmente. Então, uns ficaram fechados em casas que tinham livros, conectividade, equipamentos, tudo, os pais em teletrabalho em casa, organizando o ambiente de aprendizagem dos alunos, enquanto outros, os pais estavam na rua buscando dinheiro para pôr comida na mesa, não tinham conectividade, não tinham livros, não tinham... Quer dizer, evidentemente, as desigualdades educacionais que já eram enormes só fizeram crescer. Além disso, como bem mostram as avaliações diagnósticas que foram feitas na volta às aulas agora, né, infelizmente, o que nós tínhamos avançado, a gente aparentemente perdeu. E vamos ter uma tarefa hercúlea para recuperar isso. E o que é importante para que isso aconteça? É não pensar em coisas do tipo, vamos fingir que nada disso aconteceu e vamos em frente. Não, nós vamos ter que olhar para esse fato, olhar para os dados, chega de negacionismo científico em saúde, mas também em educação. Vamos olhar para os dados reais e concretos e vamos montar estratégias de recomposição dessas aprendizagens que se perderam, não para repor e chegar no patamar de 2019, de preferência para transformar a educação para algo bem melhor do que ela era em 2019. Desafiador, mas possível. Até porque, se houve um comprometimento educacional, também houve um desarranjo emocional, né, desse contingente de estudantes que vinham num processo de socialização, interrompeu, e aí exatamente. o processo de aprendizado também é comprometido, né? E vai ser, algumas pessoas pensam assim, bom, então como nós tivemos um processo emocional complexo com as crianças e jovens, então não vamos dar aulas, porque não, eles precisam voltar à rotina de aprendizado e de socialização ao mesmo tempo. A gente precisa resgatar uma ideia muito importante, que é conectada à visão de inovação, que aprender é uma grande paixão humana. O ser humano tem prazer aprendendo, depende como que a gente organiza aprendizado. E hoje, não só com a tecnologia, e nós tivemos uma aceleração da inclusão digital de alunos e professores durante esse processo importante, mas a gente vem descobrindo formas de aprender tendo prazer. E aprender tendo prazer é tudo menos a forma como a gente ensinava no passado. Ou seja, achar que despejar conteúdo na cabeça da criança e cobrar numa prova é o que é importante para aprender.
Não, as pesquisas mostram que isso não garante aprendizado. Até para usar uma expressão do Paulo Freire, o Paulo Freire chama isso de educação bancária, em que a gente deposita na cabeça da criança e saca numa prova ou oral ou escrita. O que a gente tem que fazer é uma coisa muito diferente, é resgatar o prazer de aprender que as crianças têm na educação infantil, porque lá a gente trabalha a ludicidade. Parece que quando a criança entra no primeiro ano, a gente decide que tem que enfileirar as crianças e que elas só vão aprender se o professor escreve no quadro e a criança copia no caderno. Não, desse jeito elas não vão aprender. Então, é uma boa desculpa do bem para tirar todos nós da zona de conforto. Eu que comecei minha vida profissional como professora de educação básica também, e pensar como é que a gente faz para resgatar esse prazer de aprender, que não quer dizer um ensino bonitinho ou um ensino que não seja desafiante. É justamente colocando mais desafios, é não subestimar o intelecto da criança, é colocar essa criança aprendendo a pensar, incorporando os conceitos que o professor ensina, pensar cientificamente, pensar matematicamente, pensar historicamente. Dificílimo, mas é possível de ser feito. Nesse contexto, eu vou dividir essa pergunta em duas. Como você vê a organização por parte dos gestores das escolas para estabelecer essa nova abordagem, para estabelecer essas novas metodologias? Bom, então, para a primeira parte da pergunta, a gente, para responder sobre o gestor escolar, sobre os diretores e diretoras de escola, é importante a gente entender o que vai ser a educação do futuro. A educação do futuro, em tempos de inteligência artificial, de robôs substituindo o trabalho humano, inclusive trabalho que demanda competências intelectuais, ela vai ter que valorizar competências diferentes do que a gente valoriza hoje. Então, valorizar a criatividade, o pensamento sistêmico, a resolução colaborativa de problemas com criatividade. Hoje, os sistemas educacionais melhores do mundo, se a gente olhar para o ranking do PISA, por exemplo, estão trabalhando cada vez mais resolução colaborativa de problemas com criatividade, porque os robôs não sabem colaborar em problemas complexos e muito menos ter criatividade. Para que eu ensine isso, eu preciso que os professores colaborem. Eles aprendam a colaborar. A gente não consegue ensinar para uma criança e um adolescente aquilo que a gente não pratica. Qualquer pai e mãe sabe disso. Se eu falo para os meus filhos fazerem uma coisa que eu não pratico, eles vão seguir o meu exemplo e não o que eu falo para eles fazerem. A mesma coisa funciona numa escola. Então, os professores dentro de uma escola têm que colaborar. Para que essa colaboração exista no planejamento das aulas, em um assistir a aula do outro para aprender com um colega professor, na elaboração de avaliações que permitam que se gerem dados sobre aprendizagem interessante, o diretor tem que ser o líder da colaboração, ou seja, o criador de uma cultura de colaboração dentro da escola. E isso é plenamente factível, mas para isso é importante que a política pública crie um ambiente educacional apropriado, em que, em vez da gente ter professores que dão aula em 3 ou 4 escolas diferentes, a gente caminhe para aquilo que Pernambuco, Paraíba, até o Espírito Santo já vem construindo há anos, que é a ideia de pensar em escolas em tempo integral, como praticam boa parte dos países que têm bons sistemas educacionais, e os professores alocados a uma única escola. E o diretor como o incentivador dessa colaboração entre
os colegas. Veja que inovação educacional não quer dizer só colocar computadores na frente de professores e alunos, quer dizer inovar no processo de trabalho dentro da escola. Chega de professor que tem aqueles papéis meio amarelados com seu plano de aula que ele não mostra para ninguém. Chega de colega professor que não deixa seu colega entrar na sala de aula porque lá é um sacrário, ninguém vê. Não, é a gente fazer junto. E todos ganham se essa colaboração acontecer. Agora, é um desafio, porque aí você tem que reformular toda a grade, né, educacional e integrá-la, encontrar assuntos que são transversais para poder exercer todos esses assuntos na prática de aprendizagem. Né? Sem dúvida, mas também é factível. Por que é factível? Eu não estou falando que os professores vão necessariamente todas as disciplinas conversar juntos. Hoje, a lei brasileira criou um mecanismo que não está sendo ainda bem praticado e precisa ser. Então, não é falta de lei, é falta de cultura. Que 1/3 do tempo do contrato de um professor é para atividades extra-classe. Como é que funciona na prática? Infelizmente, como o professor tem uma carga horária diminuta dentro de cada escola, especialmente os de Fundamental 2 e ensino médio, ele acaba usando esse tempo para se transportar de uma escola para outra. Se a gente fizer como, volto a dizer, Pernambuco fez, Ceará está avançando, Paraíba consegue fazer bastante no Fundo 2 e no ensino médio, e o Espírito Santo também, no sentido de ter os professores lotados numa única escola, com contratos de 40 horas semanais. Você começa a construir um tempo dentro da escola em que o professor pode assistir a aula de um colega, eles podem planejar juntos, como acontece em vários países da Europa, da Ásia e até daqui da América Latina. Você planejar juntos, os professores exercem-se 1/3 do tempo dentro da escola, ou pelo menos boa parte desse 1/3 do tempo dentro da escola. Isso muda a lógica toda. Mas, repito, mesmo que desafiador, que tal usar essa crise tão triste que nós vivemos da pandemia para acelerar essa transformação? Eu olhei os dados de 2019 e fiquei impressionada como os estados que puseram suas escolas de ensino médio em tempo integral, não toda, mas avançaram nessa agenda, foram os que mais melhoraram na avaliação de 2019. Então, é para essa experiência que nós temos que olhar com muita atenção. O Brasil precisa aprender mais, Valéria, com o próprio Brasil, com aquilo que está dando certo. E tem muita coisa dando certo, né? Às vezes a gente tem esse reflexo de olhar só para o errado, para o defeito, para o que falta, porque ainda não é satisfatório, e esquece de se apoiar no que está dando certo. Lógico que isso não quer dizer que eu não vou ter um sentido de realismo, né? Eu acabei de mostrar os dados negativos que nós temos pré-pandemia. Mas se a gente ficar só paralisado pelas impossibilidades, pelo que parece impossível, o risco é da gente ser um fator de incentivo à inação. O que a gente precisa, né, vários poetas brasileiros falam daquilo que Paulo Freire incorporou, o esperançar, ter esperança. A esperança se constrói com um esforço, com um esforço para transformar a educação. E isso começa naturalmente pela valorização do professor, mas eu diria até mais. Não é só o professor ser valorizado, ele se valorizar. Se eu me acho um ser impotente, eu não vou conseguir cobrar dos outros que me valorizem se eu me autodesvalorizo, eu como profissional. Eu não posso aceitar um rótulo que muitas vezes a imprensa coloca no professor como se ele fosse um coitadinho. Não, ele é um profissional adulto que escolheu uma profissão, cursou, às vezes a duras penas, um curso superior, se preparou, muitas vezes fez um concurso público para ser um profissional. Se ele não
tiver orgulho das suas práticas, vai ser difícil que a sociedade venha a ter orgulho ou respeito profissional pelo professor. E é curioso porque durante esse período da pandemia, Valéria, foi impressionante como que os pais foram expostos à qualidade do trabalho dos professores e puderam ver que ser professor, não, ser mãe não é sinônimo de ser professor, é uma profissão complexa, é uma profissão que demanda muito do profissional, precisa ser mais valorizada com boas políticas públicas, mas também começa com o próprio professor se autovalorizando e exigindo respeito profissional e não piedade. Agora, falando um pouquinho do Congresso da BET Brasil, você tem uma palestra que vai abordar os caminhos para conquistar os objetivos da Agenda 2030, que é uma proposta global da ONU para uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. Como é que você vê a direção dessa Agenda 2030 no contexto pós-pandemia, no Brasil, nesse mundo que, né, guerra, não guerra? Evidentemente, como a gente pode imaginar, não vai ser simples. Eu queria só resgatar o que é a Agenda 2030 em educação. Em 2000, no ano de 2000, a gente criou, quando eu falo a gente, a humanidade, né, os países, né, do Sistema das Nações Unidas. Nós criamos os Objetivos do Milênio, em 2000. E para a educação tinha um objetivo, que era colocar todas as crianças no que internacionalmente é chamado de ensino primário. Então, oferecer acesso ao ensino primário para todas as crianças. Em 2000, o Brasil já tinha cumprido com isso. As crianças estavam no ensino primário. Só que agora, para 2030, e eu participei da formulação da Agenda 2030, eu era diretora global de educação no Banco Mundial, então fui uma das participantes desse processo. A gente fez uma coisa muito mais ousada, a gente não falou mais só de educação primária, a gente falou de educação primária e secundária, que no caso brasileiro é o Fundamental 2 e o ensino médio, não só mais de acesso, mas conclusão também. Então, que todos no mundo, até 2030, faltam 8 anos, vão concluir o ensino secundário, e ainda especificou que tipo de educação é essa. Como você bem colocou no começo, ela tem que ser inclusiva, equitativa e de qualidade. Ou seja, nós não vamos ter um tipo de escola para as crianças típicas, outra para as crianças com deficiência, nós não vamos ter um tipo de escola para uma etnia, outra para outra etnia, nós não vamos ter uma educação de qualidade para as crianças que nasceram em famílias afluentes e para outras serve uma escola de segunda linha só para eles não ficarem fazendo bagunça ou qualquer coisa, qualquer eufemismo que se adote. Por trás dessa formulação está a ideia de altas expectativas de aprendizagem para todas as crianças e jovens. E isso nos coloca um desafio tremendo, que é o de ensinar para que todos aprendam. Nós aprendemos a ensinar e depois cobrar em provas, aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. Não vai mais fazer sentido um processo de ensino assim. Nós vamos ter que ter uma abordagem voltada à equidade. E abordagem voltada à equidade quer dizer ação afirmativa. O que é ação afirmativa? É dar mais para quem tem menos. Mas não é dar mais atividades de lazer ou algumas coisas bonitinhas, não. É dar mais chances de ter sucesso na aprendizagem para aquelas crianças cujos pais tenham uma escolaridade mais baixa, que vivem em zonas de conflito, filhos de refugiados, que essas crianças que estão saindo da Ucrânia agora no colo dos seus pais, nós vamos ter que dar apoios adicionais para eles, para as crianças venezuelanas aqui no Brasil, para as crianças brasileiras que estão dentro de favelas conflagradas, para todos.
os que mais precisam do efeito escola, nós vamos dar mais. Isso quer dizer uma primeira infância com muita qualidade no programa de primeira infância, não só de educação, mas de saúde, de assistência social. Significa também ter mais recursos e melhores professores justamente nas escolas que mais precisam de bons professores, mais equipamentos, mais tecnologia, mais livros nas bibliotecas escolares, e professores com preparo adequado a ensinar em áreas tão complicadas. Não vai ser simples, mas também não é impossível de ser feito. Há muitas experiências de sucesso dentro do caso brasileiro, eu dei alguns exemplos, poderia dar de inúmeras outras situações, como a cidade de Sobral, no Ceará, que tem um nível socioeconômico baixíssimo e tem um desempenho no PISA europeu, sem ter, com professores muito parecido com os nossos, mas porque organizaram uma boa política educacional. É possível ser feito? É possível ser feito. Isso demanda inovação, tirar a educação do discurso e colocar na prática. Todo mundo diz que a educação é prioridade, mas isso significa investir dinheiro, esforço e sentido de propósito. Dá para fazer. Cláudia, muito obrigada por participar do nosso episódio. Eu queria, só para finalizar, que você contasse um pouco da tua expectativa com a edição da BET Brasil. Voltamos presenciais, vamos estar próximos novamente. As questões que você colocou aqui são essenciais, né, nessa discussão que a BET propõe também. Qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é alta. Por quê? Porque depois que o mundo viveu essa crise toda, e o Brasil, como eu disse há pouco, não foi uma exceção, as pessoas estão muito motivadas para aproveitar o aprendizado que aconteceu no fechamento das escolas e no ensino remoto, numa prática transformada em sala de aula. O ensino híbrido, o que é um ensino híbrido de verdade? Que incorpore as lições aprendidas. Como é que a gente pode transformar a profissão docente frente a esse novo contexto? E aqui eu vou me dar a liberdade de falar de uma coisa que eu gosto no BET, na BET internacional e brasileira, que inovação não é só colocar computadores ou usar aplicativos diferentes ou soluções gamificadas. É repensar o processo de ensino-aprendizagem. Sim, usando as novas tecnologias, mas repensar o processo de ensino-aprendizagem para ter mais chances de que o Brasil se transforme do ponto de vista educacional. E isso, como eu repito, é algo que não é impossível de ser feito, e essa é a minha expectativa para esse grande encontro, essa grande confraternização pós-pandemia da BET. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Cláudia. Eu espero vê-la na BET em maio, e você está mais que convidada a voltar aqui ao Conexão. Agradeço a todos a audiência e nos vemos em breve. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.